Você viu que a maioria dos bilionários estão nos Estados Unidos da América? Por que é que o gestor presidente mantém lá a filha e o filho nesse país afortunado, abençoado por Deus, e o Brasil aqui vivendo uma vida, primeiro, né, políticos corruptos que desviam dinheiro do patrimônio público, inclusive com a associação da gestão da IADPE, participando de rachadinha. Olá, meus irmãos em Cristo de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. A paz do Senhor Jesus para você. Hoje são 6 de novembro de 2024. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para este assunto de extrema relevância que vamos tratar hoje aqui. Veja, os Estados Unidos vivem uma explosão de alegria por causa da eleição de Donald Trump. Né? Assim, inexplicavelmente, já que os Estados Unidos vinha numa sucessão de 8 anos de Bill Clinton, depois 8 anos do W. Bush, 8 anos de Barack Obama, depois 4 anos de Donald Trump, sendo interrompido, né, por esse mandato atualmente de Joe Biden. Mas agora ele volta novamente para mais 4 anos de mandato. Inclusive, você vai ver aqui que foi ele que teve a coragem, a determinação para autorizar a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo a cidade de Jerusalém como a eterna capital de Israel. Isso contra grande parte dos árabes, ou por que não dizer de toda a maioria, né, de todos os árabes e grande partes do mundo que temiam por um conflito incontido por causa dessa situação. Mas o Donald Trump autorizou, manteve e sustentou. O presidente americano Donald Trump reconheceu nesta quarta-feira oficialmente Jerusalém como a capital de Israel. O republicano ordenou o início dos preparativos para a transferência da embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. O grupo palestino Hamas disse que a decisão do presidente americano abre as portas do inferno. Ele fez revoluções, os Estados Unidos teve um crescimento formidável, mas aí vem os democratas com Joe Biden, que era vice-presidente de Barack Obama e se elegeu até com aquela eleição, né, sob dúvida, e tirou Donald Trump da presidência da República. Mas Deus sabe como, quando fazer, como e quando. Porque vejam, Israel hoje passa por um período brigando contra 7 frentes de ataques concomitantemente, irmãos. Não é brincadeira, né? Algumas nações se colocando contra Israel, inclusive aqui o Brasil, né? Nessa administração aí do presidente Lula. Eu não quero entrar nesse mérito, mas vocês estão vendo quantas declarações de hostilidade a Israel ele tem feito, mesmo Israel, no seu direito mais legítimo de defesa. O Lula tem dado diversas declarações inapropriadas como nação, porque não representa a vontade do povo brasileiro. Então, prestem bem atenção, se o Donald Trump tivesse tido os 2 mandatos, ele estaria agora saindo do seu segundo mandato, deixando esse conflito aí que vem tomando conta daquela região do Oriente Médio, tendo Israel como foco. Então, ele estaria saindo, apoio geral e restrito. É certo que o Biden também deu, mas o Trump os Estados Unidos têm um compromisso, né, inenarrável para defender Israel. Mas talvez o Biden faça isso por tradição, diferentemente do Trump, que faz isso de coração. Faz isso além do dever de ofício, além da história americana de abraçar, defender Israel como o seu maior aliado, né? Tem um presidente voltado para fazer o bem, porque ele conhece a história de Israel e conhece o Deus a quem Israel serve. É diferente. Então, irmãos, eu vou mostrar aqui a vocês, né, essa explosão de alegria, inclusive traz muito benefício para o Brasil nesse contexto que a gente está vivendo. Inclusive, tá? Eu vou deixar aqui um trechozinho aqui para que o YouTube não me cobre direitos autorais de um grupo louvando
a magnificência de Deus em gratidão pela eleição de Donald Trump. Marque aí na sua memória esse primeiro discurso de Trump, que eu vou deixar aqui um pedacinho, e esse belo louvor ao Deus da glória, e depois, pela eleição do Trump, e depois eu vou trazer um comentário bíblico aqui, de suma importância. Está uma bênção, você não perca. São os nossos amigos, um movimento incrível, um movimento que ninguém nunca viu antes. Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. Francamente, eu acredito que esse tenha sido um dos maiores movimentos políticos que eu já vi. Então, irmãos, o Donald Trump, ele é um bilionário. Estima-se que a sua fortuna está na casa de 40 bilhões de reais, ou 8 bilhões de dólares. Silvio Santos morreu e estima-se que a fortuna dele estava em 2 bilhões de reais, né? E depois veio uma história aí de 3 a 4, mas não vai o caso. O Donald Trump traz uma fortuna de 40 bilhões de reais, cerca de 8 bilhões de dólares. É uma considerável fortuna. Mas ele é dono de um conglomerado de empresas nos mais diversos ramos, né? Então, no primeiro mandato dele, para vocês terem uma ideia, ele até abdicou do salário. Mas como a Constituição americana, ela não permite que um presidente exerça o cargo de presidente sem receber salário, me parece que o salário dele passou a ser de 2 dólares, simbolicamente, para dizer que ele recebia dinheiro. Diferente de um presidente aqui que a gente conhece, aqui da IEADPE, né? Que no final, se der tempo, eu vou fazer aí um comentário, cerca de 300 mil reais. Absurdo. Então vejam só, irmãos, 40 bilhões de reais. Essa explosão de alegria, essa expectativa, essa euforia, isso pelo mundo inteiro muda a política mundial, tá? A nova ordem mundial que estava por vir aí, ela começa a ser agora possivelmente redesenhada. Então, a gente vai viver nesses tempos de Donald Trump muita novidade, e eu vou dizer, bênçãos para o mundo e para o Brasil. Você sabe por quê? Eu peguei uma notícia aqui da BBC News Brasil, onde ela levantou o clube dos 14 homens mais ricos do planeta. Então, 14 pessoas no ano de 2023 mais ricas do planeta. Que eu vou dizer aqui para o seguinte, pessoas que têm, irmãos, eu anotei aqui para apresentar para você, uma fortuna maior do que 100 bilhões de dólares. Ou seja, mais de 570 milhões de reais pelo valor do real, né, frente ao dólar. Então, essas 14 pessoas, irmãos, têm um total de 14,2 trilhões de dólares nas mãos dessas 14 pessoas, o que corresponde a 72,3 trilhões de reais nas mãos dessas 14 pessoas. Você sabe o que significa 72, trilhões de reais? Eu fui buscar esses cálculos e essas informações. Em 2023, o PIB, Produto Interno do Brasil, era de 2 trilhões 174 bilhões de reais. Ou seja, irmãos, tudo que o Brasil produz nas indústrias, em bens e serviços, tudo que se gera receita, tudo que se produz riqueza no Brasil, esses 14 trilionários, vamos dizer assim, bilionários, eles têm 7 vezes na mão de 14 pessoas, 7 vezes a riqueza produzida por todo o Brasil. Olha, é muito dinheiro, né? É muita riqueza, é muita fortuna, mas não se assuste por aí, tá? Então veja, na primeira lista, a primeira pessoa da lista é um francês chamado Bernard Arnault.
na França. Ele tem 233 bilhões de reais, de dólares, que é cerca de 1 trilhão 180 bilhões de reais. Ou seja, irmãos, mais da metade do produto interno do Brasil. 212 milhões de brasileiros trabalhando, vivendo aqui. A riqueza que esse afortunado da França tem é a metade de tudo que o Brasil produz. Aí sai por aqui, depois vem Elon Musk dos Estados Unidos, não é? E depois vem, irmãos, uma sucessão de bilionários, tudo dos Estados Unidos, tudo. Então, veja bem, aí vem o segundo, Estados Unidos, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono é da Índia, décimo é dos Estados Unidos, 11º é dos Estados Unidos, 12º dos Estados Unidos, 13º da Espanha e 14º, o último desse bloco de bilionários, é do México, com 102 bilhões, menos da metade do primeiro colocado, que é da França. Você viu que a maioria dos bilionários estão nos Estados Unidos da América? Por que é que o gestor presidente mantém lá a filha e o filho nesse país afortunado, abençoado por Deus, e o Brasil aqui vivendo uma vida, primeiro, né, políticos corruptos que desviam dinheiro do patrimônio público, inclusive com a associação da gestão da IADPE, participando de rachadinha. Eu não deixo de falar isso aqui. Aí agora, é esse país que a gente vive aqui, um país rico, que tinha tudo para ser próspero, mas você, infelizmente, tem colocado a administração do país, dos recursos, em pessoas que não dignificam, que não glorificam, que não exaltam a majestade divina. Portanto, você aí, crente que lê a Bíblia, que ora, você tem responsabilidade com os destinos de nosso Brasil. Mas vamos lá, irmãos. Continuando aqui, é por isso que o presidente da igreja, o bestinha, né, chorando porque a filha estava na Europa, não sossegou enquanto não mandou para os Estados Unidos, porque é lá a maior potência bélica, a maior potência econômica, a maior potência cultural, tudo lá é gigante, irmãos. Não é aqui no Brasil, e você que tudo, né, está aí numa enésima posição no ranking de tudo, do crescimento, do PIB, da educação, da segurança, compreenderam, irmãos? Do emprego, do conhecimento, os Estados Unidos está bem na frente. É por isso que ele, enganando você, manda lá para os Estados Unidos o filho e a filha. Isso aí é só um parêntese, tá? Mas fechando esse parêntese que eu abri lá e fechei agora. Então, dito isso, irmãos, eu queria dizer o seguinte. Donald Trump, bilionário, mas a fortuna dele está muito aquém desses 14 afortunados. 40 bilhões de reais, e o mais rico tem cerca de quase 6 vezes, aliás, quase 7 vezes o valor da sua fortuna. Então ele é rico, riquíssimo. Mas ainda existe gente muitíssimo mais rico, como eu falei aqui, que é o Bernard Arnault, que ele tem, é da França. A riqueza que ele tem é mais da metade da riqueza de todo o Brasil. Irmãos, mas isso não é nada não, tá? Eu queria dizer a você que Donald Trump foi eleito por 4 anos, mais 4 anos. Mas nós adoramos um que foi eleito em Cristo Jesus, cujo seu domínio, cujo seu governo, cujo seu cetro não tem fim. Não há nos céus, embaixo dos céus e nem na terra, pessoas tão poderosos, tão dignos quanto ele. Primeiro, irmãos, que a terra, com toda essa riqueza aqui, apesar de ser dele também, o mundo e os povos e os que neles habitam, com todas as suas riquezas, esses trilhões aí não impressionam jamais a Deus, porque todo domínio, toda riqueza, todo poder não é da terra, do universo, do cosmos. Foi criado por ele, foi estabelecido por ele e é mantido por ele. Eu quero ler, irmãos, aqui no livro de Apocalipse. Vamos meditar um pouquinho, tá? E vamos falar aqui, irmãos,
do trono, da majestade de Deus e da destra de Deus, que é Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 4, eu lhe chamaria a meditar comigo aqui, capítulo 4 e capítulo 5. Vamos ler aqui, depois a gente faz um breve comentário, mas preste bem atenção, irmãos. A visão de João na ilha de Patmos. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta. Olha só, isso é muito significante. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, quer dizer, antes, quando ele caiu, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono, olha só, estava posto no céu. Que glória, né? E um assentado sobre o trono. Você vai ver quem é esse que estava assentado sobre o trono, que não tem princípio, nem tem... Irmãos, isso é uma coisa incompreensível humanamente. Este trono, esta vida, este poder, que é onipotente, não tem princípio e nem tem fim. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Vamos ver quem era esse que estava sentado no trono. E ao redor do trono havia 24 tronos. Olha só. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Vão prestando atenção. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Estranho, né? E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam. Olha só, irmãos. Nem de dia, nem de noite, aqui na terra, né? Foi João se referindo para dizer que a coisa lá é eterna. Dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Onde eles estavam, irmãos, estavam no meio do trono, vá vendo aí, viu, irmãos? E ao redor do trono. E tinha um ser sentado no trono. E esses animais ao redor do trono, quer dizer, bem próximo ao dominador do cosmo, do universo. Esses animais estavam ao redor e na frente do trono. É muita grandeza, né, irmãos? Então, aqui no versículo 8 diz, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Ou seja, não tem princípio e não terá fim. Dá para entender uma coisa dessa? Quando ele foi criado, quem o criou? Quem o estabeleceu? Quem o mantém? Ele existe em si pelo seu próprio poder. E quando os animais, olha só, irmãos, davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então dá para entender quem era este ser celestial que estava sentado no trono. Era Deus. Era Deus. E uma coisa importante, diante do trono e no meio do trono, irmãos, esses 4 animais, com cara de homem, cara de leão, não é? Semelhante a um bezerro e a uma águia.
Irmãos, esses animais, você vai ver lá em Isaías, que eram os serafins. Os serafins, segundo interpretação bíblica, são os seres angelicais mais próximos de Deus. Existem os querubins, mas os serafins estão diretamente, irmãos, ligados ao trono de Deus. Isaías viu. E essa expressão aqui, que diz santo, 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 3 vezes santos, Isaías viu essa glória. Ezequiel viu também, mas ele viu os querubins. Não eram 6 asas, eram 4 asas. Quer dizer, há de se esperar que os querubins estejam numa hierarquia inferior à hierarquia dos serafins. Questão são os seres angelicais mais próximos do trono, em meio. Deus habita lá. Deus habita, apareceu lá no deserto, lá no tabernáculo, em meio aos querubins, né? Moisés disse, olha, ele habita entre os querubins, mas os querubins têm serviços definidos de proteção. Estão protegendo o jardim do Éden, né? Há até uma corrente que às vezes pode questionar se existem mais de um ou menos de um, mas eu acho que existe mais de um. Estão protegendo, que a Bíblia diz que colocou lá querubins para proteger. Então, os querubins, que estão acima dos anjos, dos arcanjos, eles têm a função primordial também de serem mensageiros de Deus, mas também de proteger o trono, proteger aqueles a quem Deus os envia para proteger. E os serafins, irmãos, eu vou ler de novo, diz aqui, e havia diante do trono um como mar semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por dentro e por fora. E ele descreve aqui, como a gente viu, a aparência desses animais, com 6 asas, e gritavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Digno és, e os 4, e os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado, sob, né, a glória, o cantar, o dizer da voz que procede das vozes que enchiam o trono de Deus. Eles adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és de receber a glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É o Deus Criador, é o Jeová, o que chamou a Abraão, a Isaac e de Jacó, e que até hoje mantém firme as suas promessas. Então não há nenhuma dúvida de que este ser majestoso que João viu no meio do trono e sobre o trono centrado era Deus, o próprio Deus, o Criador. Agora você vai ter uma revelação de Jesus. Diz assim, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, olha só, sobre o trono, na destra, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João viu. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Não existe anjo fraco, mas esse, por certo, estava numa hierarquia maior, porque era forte, né? Essa denominação de João não é que exista anjo fraco, é que na hierarquia ele era superior a muitos outros. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, o João, né, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele, irmãos. Olha que situação. E João curioso, querendo saber, aproveitar aquela visão, aquela revelação, mas não tinha ninguém. E disse-me um dos anciãos, aqueles 24 que estavam diante do trono de Deus, não chores. Ele viu João chorando. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem venceu para abrir o livro, e não somente abrir, irmãos, mas desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Existia um sentado no trono, que era Deus. E ele viu esse ser angelical, celestial, magnífico, que estava também no meio do trono e dos 4 animais viventes. Quer dizer, estava à destra de Deus, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Você está vendo que eram dois seres? Um sentado no trono, com o livro, e outro que estava à sua destra, que era o Filho Jesus Cristo, o leão, o Cordeiro de Deus. Então ele veio na destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, olha que glória, os 4 animais, quer dizer, os serafins, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Você viu que eles estavam prostrados, se prostraram, tanto os serafins como os anciãos, e agora na presença do Cordeiro de Deus também, tendo todos eles harpas e salvas de couro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Olha só, aquele que estava no trono não foi morto, mas esse aqui que estava à sua destra, ele diz: e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só, que visão magnífica, indizível, inenarrável. Deus no trono, Jesus ao seu lado, entre os serafins e os 24 anciãos, e agora Jesus ele se referiu, não é? Os anciãos se referiram a Deus como Criador, Dominador do universo, e agora se referia ao seu Filho Jesus Cristo, dizendo que ele morreu e com o sangue dele ele comprou tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O domínio, o poder é dele. Os Estados Unidos estão em festa. 4 anos. Os reinos passam. Se você for ver, Saddam Hussein, que foi um ditador do Iraque, ele era um homem poderoso, né, humanamente falando. Depois que acharam ele, a pia do seu sanitário particular era de ouro. Encontraram no meio de suas paredes milhões e milhões de dólares. O homem tinha um poder enorme, mas foi encontrado barbudo, chagado, cheio de piolho e terminou com aquela morte horrenda. Perdeu o trono. Tantos outros. Eu falei de Bill Clinton. 8 anos, passou. George W. Bush, 8 anos, passou. Barack Obama, 8 anos, passou. Veio o Donald Trump, 4 anos, e agora mais 4. Mas o Joe Biden também está passando. Mas o trono de Deus e de Jesus subsiste por toda a eternidade. Não tem princípio e nem fim. E ele vai fazer de nós reis e sacerdotes, e reinaremos, não sobre um espaço geográfico da terra, mas sobre a terra. E quando se diz a terra, se diga a centralidade de todo o universo, porque as hostes celestiais, conforme a Bíblia diz, virão com Jesus para estabelecer o seu domínio aqui com a sua igreja. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, olha só, ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Irmãos, isso aqui dá trilhões de anjos. Você percebeu? Olha, serafins, diretamente diante de Deus, os anciãos, e aqui fala também em redor do trono, trilhões de anjos. Porque se você pegar aí milhões de milhões e milhares de milhares, isso dá trilhões de anjos. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e ações de graça. Você já viu a euforia dos americanos? Ou por outra, quando um vereador aqui em Recife ganha uma cadeirinha aí por 4 anos, mesmo comprando voto, mesmo se corrompendo, mesmo sabendo que o exercício do poder naquele ínfimo espaço de tempo é para a sua perdição, assim também como a cadeira de presidente da IEADPE, comprando votos, se corrompendo pessoas. Você já pensou? E se passa, está aí há 26 anos, mas passa, irmãos. Mas nós fomos comprados, vamos ser feitos reis e sacerdotes e reinaremos com o Senhor para sempre. E agora, as hostes, irmãos, não é brincadeira não. Os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos,
todos diante do trono, naquele coro celestial, dizendo com grande voz, olha só, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graças. Você já viu um grande coral cantando Agnus Dei? Ou outro hino que o valha? Que coisa maravilhosa. Parece que os exércitos celestiais descem para, numa só voz, unir-se aqui com a dos homens e glorificar a presença de Deus. Agora imagina, irmãos, trilhões de anjos cantando, glorificando a majestade do Deus poderoso, aleluias. E ouvia toda criatura, olha só, não foi só as hostes celestiais. Que criaturas são essas, irmãos? E ouvia toda criatura que está no céu. Falou de serafins, os animais. Querubins não falou aqui, mas a gente sabe que estão lá, porque Ezequiel viu os querubins também, né? Que estavam a serviço de Deus com 4 asas. Isaías viu os serafins com 6. João viu aqui os anciãos. E aqui fala-se ainda, e ouvi a toda criatura que está no céu. Que criaturas são essas? Para a gente pensar, né? Porque viram todas essas hostes celestiais, e agora aqui fala de criaturas, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há. Dizer, ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, olha, ao que está sentado sobre o trono, quem é? Deus. E ao Cordeiro que estava à sua destra e que abriu, pegou o livro e abriu e desatou os seus selos. E desatará os seus selos. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Não é por 4 anos, não é por 26 anos. Poder corrompido, comprado, votos. Eu não posso deixar de dizer isso aqui. Cegos, uma visão puramente materialista, estão órfãos da graça de Deus. Irmãos, querendo se manter com esse espírito beligerante, opressor, sem perdoar os irmãos nos tribunais. Irmãos, e esses animais aqui, toda criatura glorificando a majestade de Deus. Você acha que essas atitudes desse ministério passarão em branco? Fecha o parêntese, viu, irmãos? E os 4 animais diziam, os serafins, viu? Pesquise aí, os serafins. Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Então, Ezequiel, aqui no capítulo 1, a visão dos querubins. Ele viu. Vamos ver aqui? Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo, e a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar. Era muita glória que ele não soube nem descrever, né? Que saía dentre o fogo, e do meio dela saía semelhança de 4 animais. Olha aqui, querubins. E esta era a sua aparência. Tinham semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Os querubins que João viu eram 4 animais, mas que tinham 6 asas. E os seus pés eram... Aí ele sai descrevendo aqui, tá, irmãos? E aqui Isaías, o livro de Isaías, ele fala também aqui, Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A mesma visão que João viu do ser sentado sobre o trono. Isaías viu. Agora, João viu lá os 4 animais com 6 asas, mas não os chamou de serafins. Mas aqui Isaías chama. E os serafins estavam acima dele. Esse acima, irmãos, eu acredito que é envolvendo. Esse acima não significa hierarquia, não significa sobreposição, mas aqui com certeza ninguém está acima de Deus, né? Mas estavam envolvidos. Eles não envolviam Deus com a sua glória, eles estavam envolvidos na glória de Deus. E via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui
com essas duas passagens, estamos confirmando que a visão de João, ele viu os serafins em torno e na frente do trono. Isaías viu sobre o que estava sentado no trono, e a destra, João viu a destra dele. Isaías não viu, mas João viu um que estava à destra e que era a aparência como de um cordeiro que havia sido morto. Ele foi morto e com o sangue dele comprou povo, tribo, nação e língua, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos, que tenhamos em mente que os poderes, as glórias desse mundo são efêmeras, passageiras, são como a fumaça. Ora, se a glória é que vai e passa de trono para trono, imagina os que ocupam. Lamentamos que a gestão da IEADPE esteja mergulhada nesse materialismo, nessa idolatria. E eu vou dizer aqui, olha, nessa pouca vergonha, desconhecimento de Deus e cegueira espiritual. Porque um homem que é chamado pastor, chegar diante de um tribunal, dizer para duas autoridades que não perdoa ao seu irmão, quando Deus, pelo seu inenarrável e inexplicável amor, mandou o seu único filho para morrer e perdoar todos que a ele se chegar. Aí é uma coisa, uma incógnita, é uma equação que não tem solução. Imagina, Deus levantar um homem para cuidar daqueles pelos quais o cordeiro morreu, e esse homem não perdoar. Você acha que esse homem foi levantado por Deus? Você acha que esse homem está no querer de Deus? Você acha que esse homem está na vontade de Deus? Medita, igreja, medita. Então, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada, una as suas vozes, as vozes dos 4 animais, dos 24 anciãos, das miríades, trilhões de anjos, que digam: toda honra, todo poder, toda glória, todo domínio seja dado a Ele de eternidade a eternidade. Que Deus em Cristo a todos abençoe.